Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa nona aula do sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Estamos encerrando mais um curso desses 27 e temos 21 por vir ainda, né? Então continua com a gente aqui, é uma maratona maravilhosa e está sendo muito bom para mim partilhar com vocês esses estudos e tal, é sempre uma honra, ok? Hoje, né, como sempre, a última aula de cada curso é uma aula que eu falo de alma, né? Eu falo aqui do meu profundo, do meu ser, falo sobre experiências, é claro, né? Sou formado em psicologia, como vocês sabem, sou pós-graduado em psicologia analítica, já tenho anos de experiência, então é um falar de alma, mas embasado em muitas experiências também em muitos estudos, ok? Antes de iniciar, né, eu peço licença para humildemente reverenciar a divina consciência, manifestadora de tudo que é. Humildemente, eu reverencio o seu eu superior e peço humildemente licença a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos auxilia, nos guarda e nos protege. E lá vamos nós. Então, gente, vamos lá. Hoje, né, a gente está encerrando o terceiro curso dos 3 perfis de personalidade que tem o orgulho na base da personalidade. E sempre lembrando, nós não somos a nossa personalidade. Nós somos a consciência que habita esse corpo, né, que sustenta essa mente e que está presenciando tudo. Então, assim, eu vou estar sempre dizendo aqui que nós somos a alma para ficar mais fácil da gente compreender. Nós somos a alma, ok? A personalidade, ela é uma forma da gente sobreviver, da gente se adaptar na infância ao ambiente da casa dos nossos pais, da família, ou seja, qual for o lugar que a gente cresceu, também ambiente como a escola, ambientes que a gente passou ali pela adolescência. Porque a nossa personalidade, é importante citar, ela é algo vivo, ela é algo que se adapta também, desde que a gente, né, não se fixe em uma ideia do que nós somos. Sabe aquela coisa, eu nasci assim, eu sou assim, essa é a minha essência e eu quero ficar assim? Aí a gente acaba se prendendo e aí a vida vai dando pancadas e porradas pra gente ir, né, realmente soltando. E dentro desse estudo que a gente fez sobre essas 3 personalidades, né, que tem o orgulho na base, a gente entendeu que o orgulho, ele representa uma emoção mais profunda, que é o sentimento de não se sentir amado ou amada por ser realmente quem é. Esse curso, né, a gente falou exatamente então de uma personalidade aonde a pessoa ela é levada a querer ter alguém, né, para ela amar e alguém que ame ela muito. Então é uma forma de buscar uma relação onde existe ciúmes, existe possessão, sabe? Existe um jogo para fazer a pessoa que está, né, com você, no caso, se você vencer essa personalidade, a ficar insegura, com medo de te perder. Existem momentos também que a pessoa, né, que vive essa personalidade entra numa autoestima baixa e aí começa a se submeter, começa a passar por um monte de sofrimentos que não tem necessidade na relação. E o objetivo é exatamente a gente poder falar um pouco hoje, sabe, de como que o orgulho, ele atrapalha a gente no dia a dia. E às vezes passa muito despercebido, gente. Eu vou dizer para vocês que os capotes assim que eu tomo na vida, né, com relação ao orgulho, quando eu tomo capote é que eu geralmente percebo. Antes de tomar o capote, eu não percebo, sabe? A gente não percebe às vezes que a gente tá na emoção do orgulho, porque o orgulho ele às vezes é mal compreendido por nós. A gente acredita que o orgulho ele é somente quando a gente está, sabe, naquela vaidade, achando que a gente é extremamente a última bolacha do pacote, quando a gente fica, né, naquela arrogância e tal. Mas o orgulho ele tem também outras maneiras de se expressar, como por exemplo o excesso de insegurança, em vários casos, também é uma expressão do orgulho. Por quê? Porque às vezes a gente não aceita ser visto como uma pessoa que erra, como uma pessoa que não consegue, como uma pessoa que não sabe, como uma pessoa que está aprendendo. E isso, no final das contas, é orgulho. Então, quando a gente, eu tenho vergonha de fazer, eu tenho vergonha de fazer. Em muitos casos, é o orgulho que está gritando. Só que não é esse orgulho, então, de estar se posicionando de forma prepotente, mas, na verdade, no oposto, de estar se posicionando como, coitado de mim, coitado, eu não consigo, ou coitado de mim. E nessa, a gente acaba não percebendo que isso é o orgulho. Ou, por exemplo, não pedir ajuda.
tá lá se ferrando sozinho, sozinha, tá tomando várias porradas e não conseguir pedir ajuda, sabe? Achar que tem que fazer sozinho, que tem que encarar sozinho, que tem que resolver sozinho. E não estou dizendo, né, que a gente não deva, né, olhar para as nossas vivências e encarar elas, que a gente não deva realmente, sabe, explorar a nossa capacidade, o nosso potencial e se esforçar para a gente se desenvolver. Mas quando a gente está ali girando, girando, girando e não está conseguindo resolver algo, chega o momento de pedir ajuda. E o orgulho ele também faz a gente não querer pedir ajuda e achar que a gente tem que resolver sozinho ou que a gente não pode falar para a pessoa, que senão a pessoa vai julgar a gente. Então todas essas ideias é o orgulho que está por trás disso e fazendo a gente então não expressar a nossa necessidade. E aí também tem um terceiro ponto agora, que às vezes a gente não percebe que é orgulho, que é o quê? A gente não dá olhar para as nossas necessidades. Então, a gente deixar de cuidar da gente, a gente esquecer daquilo que é importante para nós e a gente ficar só voltado a resolver as coisas do mundo. E aí a gente acaba deixando a gente negligenciado e a gente acaba passando uma mensagem para o mundo de que nós somos a pessoa que dá conta de tudo, sendo que por dentro a gente está cheio de necessidades e às vezes a gente nem enxerga mais essas necessidades por conta do quê? Por conta do orgulho, porque o orgulho ele faz muitas vezes a gente não olhar para as nossas necessidades, porque é como se elas fossem fraquezas, é como se elas fossem coisas ruins, sabe? Tipo assim, dói olhar para aquilo que tá faltando, para aquilo que eu não tô conseguindo. Então, é muito importante a gente estar consciente de que o orgulho ele tá muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E honestamente, sabe, a gente precisa ter muita compaixão com a gente também, por quê? Porque senão a gente também vai se maltratar por sentir orgulho. E o objetivo aqui do vídeo é exatamente a gente perceber isso, que é uma coisa muito comum, que está na vida de todos nós. Ninguém está livre do orgulho, ninguém está safo do orgulho. E quanto mais consciente a gente tiver disso, mais a gente consegue lidar. Então, hoje, por exemplo, né, que a gente vive um momento onde a tecnologia, onde a internet, ela está trazendo uma série de oportunidades e nós temos uma série de pessoas que têm conhecimentos e que têm habilidades incríveis e que não conseguem, por exemplo, vir para a internet, compartilhar isso na internet porque tem medo da opinião das outras pessoas, tem medo do julgamento das outras pessoas e acabam não percebendo que isso é o orgulho agindo. Novamente, sabe essa coisa? Eu não posso expor a minha vulnerabilidade, eu não posso expor os meus erros, eu não posso expor as minhas falhas. Então a gente fica querendo criar uma imagem de que nós somos perfeitos, impecáveis, uma imagem idealizada, ou até mesmo, sabe, aquela coisa da gente não aceitar sair na rua, né? Se a gente não tiver com a melhor roupa, produzido da melhor maneira possível. E de novo, não é que a gente não vai se cuidar, não vai colocar uma roupa bonita, não vai sair cheiroso, cheirosa pra rua. Incrível, maravilhoso. Mas se a gente não consegue, sabe, sair pra rua sem estar no mais impecável possível, isso tá falando algo. Entende? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para esses pequenos sinais, E a nossa sociedade, cada vez mais, ela exige da gente, ela cobra da gente realmente que a gente esteja dentro de um padrão. Só que quanto mais a gente entra dentro do padrão, mais a gente deixa de ser a gente. E aí eu não tô dizendo que, né, que é pra gente ser, tipo assim, rebelde, sair, tipo, tacando fogo em tudo, quebrando tudo, sabe? Jogando os padrões pro alto. Eu sei que às vezes no seu trabalho você vai precisar se vestir de determinada forma, que em determinados ambientes você vai precisar se encaixar dentro do padrão porque faz parte daquela estrutura. Mas e no seu momento de folga? E no seu dia a dia fora daquilo? Entendeu? Como que vai ser isso? Sabe, você realmente vai conseguir expressar, sabe, a leveza de quem você é, sem se importar com o que as outras pessoas estão pensando? Porque hoje a maioria do que nós chamamos, sabe, de insegurança e de muitas questões que envolvem a ansiedade estão ligadas ao orgulho, porque é a preocupação do que o outro vai falar sobre mim, do que o outro vai dizer sobre mim, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, de como que as pessoas vão lidar com isso que eu vou fazer. Então, é a tentativa, sabe, de ser uma coisa tão impecável, tão perfeita, que na verdade nega a nossa humanidade. Quando nega a nossa humanidade, a vida começa a ficar difícil. Então, a gente fica aprisionado pela mentalidade que nós temos
né, que está sendo condicionada então por essas crenças, por essas emoções, na base, né, do orgulho, e a gente acha que é as pessoas que estão julgando a gente acha que é o mundo que está julgando a gente. E talvez você possa dizer, não, mas as pessoas também julgam. E sim, eu sei que as pessoas julgam, mas uma coisa eu digo, quando as pessoas julgam e a gente tá bem com a gente, isso não tem peso sobre nós. Agora, quando as pessoas julgam e isso tem um impacto sobre a gente, é porque a gente também se julga naquele tema que a pessoa está julgando a gente. Então, o quanto antes a gente percebe, o quanto antes a gente tem esse insight e a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ressignificar. Eu sei que nesse momento que a gente vive com rede social, com internet, é desafiador a gente lidar com a questão do orgulho. É muita pressão externa para a gente realmente ficar preso na questão do orgulho. Mas o quanto antes a gente olhar para isso e a gente começar a entender que esse processo de autoconhecimento, de entender que eu não preciso, sabe, ser a pessoa que é desejada pelo outro, que a pessoa tá morrendo de desejo por mim, de amores por mim, ou que eu precise ser a pessoa, né, fofinha, que todo mundo gosta de mim, que todo mundo me aprova, ou que eu preciso ser a pessoa que se destaca nos grupos, na família, no trabalho, para que as pessoas me coloquem num pedestal. Enquanto a gente não entender que tudo isso são prisões e que não quer dizer que a gente não pode ocupar esses lugares. A gente pode ocupar o lugar de ser uma pessoa fofinha, a gente pode ocupar o lugar de ser uma pessoa de destaque, a gente pode ocupar o lugar de ser uma pessoa que tem alguém que deseja a gente, que quer estar com a gente, mas não porque a gente precisa disso para se sentir importante, para se sentir amado. Veja, não é negar vivenciar essa experiência, mas sim não depender dessa experiência para me sentir amado, para me sentir importante, para me sentir vivo. Se eu posso ter isso sendo natural, sendo vulnerável, sendo uma pessoa que aceita minhas falhas, meus aprendizados, que aceita se expor na humanidade na frente das outras pessoas, que tem sim, recebe críticas, recebe julgamentos, mas vai aprendendo através do autoconhecimento a lidar com isso, a conseguir assimilar os feedbacks das pessoas e ainda assim eu alcanço esse lugar de uma pessoa que é considerada fofinha, ou que é uma liderança em algum lugar, ou que tem ali um relacionamento onde tem uma pessoa louca por mim, ok, bacana, ok. Mas quando eu preciso disso para me sentir bem comigo, eu construí uma prisão. E como eu disse, o personagem, né, que é a personalidade, ele é construído já na infância. Então é fundamental a gente poder olhar para isso, a gente poder perceber que esses padrões de comportamento eles estão fortíssimos nos adultos. Hoje eu digo que nós vivemos um momento da sociedade assim que está escancarado e eu não digo que talvez seja mais hoje em dia do que no passado. Porque quando eu olho, por exemplo, para trás, assim, eu vejo pessoas que eu já conheci que eram pessoas de muita simplicidade, mas muito orgulhosas. E eu não estou julgando essas pessoas, mas sim trazendo esse exemplo para a gente perceber que não é uma coisa desse momento atual. Eu acredito que é uma coisa que faz parte, sabe, da nossa estrutura social, da sociedade, e que agora com a internet, com a tecnologia, tá ficando mais fácil a gente enxergar e a gente perceber porque a gente vê pessoas de lugares que a gente nunca veria através da tela de um aparelho dentro de casa. Então agora a gente consegue ter uma análise de como que as coisas estão acontecendo em lugares distantes, mesmo sem estar lá. Antes a gente não tinha. E essa emoção, né, do orgulho, ela é uma emoção assim como todas as outras. Não existem emoções boas, não existem emoções ruins. A grande questão é a gente entender os sinais que essas emoções estão nos mostrando. Como eu disse, nesse perfil de personalidade, né, nos três, né, que vivenciam a emoção do orgulho, a emoção ela está representando o sentimento de não se sentir amado ou amada por ser realmente quem é. E para a gente realmente se sentir amado ou amada sendo quem nós somos, a gente precisa aprender a expressar a nossa vulnerabilidade, a mostrar quem nós somos de verdade, falar das nossas falhas, falar dos nossos medos, falar das nossas inseguranças, sabe, colocar para fora com as pessoas íntimas, com as pessoas que a gente realmente confia, sabe, quem nós somos na completude, sabe, de verdade, assim tal. Olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, nossa, eu tenho, às vezes eu me sinto mal com aquilo outro. Quando a gente começa a colocar essa vulnerabilidade e perceber que as pessoas que nos amam de verdade, elas querem estar perto da gente, mesmo a gente sendo um ser humano, aí a gente vai aprendendo que a gente realmente é amado, mesmo com essas vulnerabilidades. E isso vai ajudando a desconstruir esse monte de crenças que às vezes muitas pessoas, influencers e pessoas na internet estão ajudando, na verdade, a fortalecer crenças de orgulho, quando isso só machuca e só
piora a vida das pessoas. Então, é a sua escolha você decidir quem você vai estar seguindo, inclusive. Se você vai estar seguindo pessoas que te fazem ficar mais preso ou presa na emoção do orgulho, ou se você vai estar seguindo pessoas que te ajudem aí, né, aprendendo a lidar com essa emoção e aprendendo a entender os sinais que ela está te dando e usar esses sinais de uma forma positiva para o seu autodesenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, para o seu autoconhecimento, para que assim você possa cada vez mais expressar a sua autenticidade, a sua verdadeira essência, sem precisar dessa prisão que somente limita a sua possibilidade e o seu potencial. O que eu vejo de pessoas com talentos reprimidos e elas chegam nas mentorias ou nas terapias e elas vêm, e elas conversam, e aí depois de um tempo a gente começa a fazer um trabalho, a pessoa começa a expressar os talentos dela, as habilidades dela, e conforme a pessoa ela vai indo, ela vai percebendo que na verdade o orgulho estava travando ela, o orgulho estava segurando ela. E aí no começo é desesperador para a pessoa querer confrontar o orgulho, porque parece que ele está protegendo ela, mas conforme ela vai percebendo que ela vai soltando ele e os talentos dela, as habilidades dela vai aflorando, aí ela só vai percebendo e tendo a conclusão de que vale a pena soltar o orgulho. Então eu sei que no começo é difícil, mas com o tempo, com os resultados chegando, a gente começa a perceber que é a melhor das opções que a gente tem. Mas, como eu sempre digo, né? Eu sei que é desafiador, eu sei que a gente às vezes não enxerga, que nem eu falei. Às vezes, né, quando eu percebo, eu já tomei o capote e tal, e aí eu olho, né, falo, putz, meu, eu tava no orgulho e tal. E cada vez mais esses conhecimentos, né, eu tô aqui compartilhando ele com vocês e também, né, buscando todos os dias estar atento para aplicar ele na minha vida, porque eu tô aqui com vocês, mas né, eu não sou, né, nenhum ser humano especial assim tal. Eu tô como todo mundo, aprendendo, se desenvolvendo, caindo, errando e seguindo acima de tudo, né? Que esse é o mais importante, né? Seguir sempre e buscar sempre, né, o próximo passo, o próximo degrau para que a gente possa, né, conseguir desenvolver a nossa consciência, desenvolver, sabe, quem nós realmente somos na nossa essência, na nossa autenticidade, para a gente contribuir com as pessoas à nossa volta, para a gente ser feliz, para a gente receber a abundância, a prosperidade da vida, né, através da nossa autenticidade. E é isso. Honestamente, falei tudo que eu queria falar com vocês. Trouxe aqui a minha mensagem do dia, né? A última versão desse vídeo que eu gravei, ela ficou sem áudio. Às vezes acontecem uns bugs aqui no sistema aqui que eu não sei nem o que acontece, gente, honestamente, mas tá tudo certo. Então tô repostando hoje. E amanhã a gente inicia então o 7º curso, né, dos 27 perfis de personalidade, que é um curso onde a gente vai falar sobre as 3 personalidades, né? Esse é o primeiro dos 3, que estão ligadas à vaidade. A emoção que está na base dessas personalidades é a vaidade. E lembrando, não tem emoção boa, não tem emoção ruim. Todas são sinais, ok? Então, muito obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para que a gente continue levando essa mensagem a mais pessoas. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.